Vamos começar, então, a nossa segunda aula de comportamento do consumidor e hoje nós vamos falar sobre fatores pessoais. Vou abrir os slides aqui para vocês. Vamos lá. Bem, como nós vimos, existem 4 fatores, macrofatores, que influenciam o comportamento do consumidor. São eles, os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Hoje a gente vai falar só dos fatores pessoais, perfeito? Os fatores pessoais, eles são compostos de idade e ciclo de vida da família, por exemplo, ocupação, condição econômica, estilo de vida, personalidade e autoconceito. Então, notem que nós partimos de algo mais macro, que é a cultura, e fomos entrando na sociedade, ou seja, as pessoas mais próximas de nós. Aí agora a gente está falando de nós, fatores pessoais. E depois a gente vai falar de algo dentro de nós, que são os fatores psicológicos, na próxima aula. Então, papel do cônjuge. Eu tenho 4 papéis de cônjuge, e vocês vão ver que cada vez mais a decisão dos cônjuges é sincrática, ou seja, é conjunta, e muitos lares brasileiros a decisão é tomada pela mulher, porque não existe o papel do homem nesses lares. Então vamos lá, uma decisão autocrática é quando só uma parte toma decisão. Dominado pelo marido é quando só ele toma decisão, na maior parte das vezes. Dominado pela mulher é quando a mulher toma decisão na maior parte das vezes, e conjunta é quando os dois tomam decisão. Lembrando que há uma tendência de novos formatos de família e que existe atualmente, igual eu falei para vocês, lares que são compostos só por mulheres, certo? Outro negócio muito legal que a gente vê em fatores pessoais é o ciclo de vida da família. Ele é estudado na psicologia, que são estágios que nós temos quanto consumidores, ou quanto pessoas, né? Lembra que a gente viu que os produtos nascem, crescem, amadurecem e morrem? A gente é a mesma coisa, e a família também. Então, eu tenho o estágio do solteiro. Estágio do solteiro é aquele que nós vamos morar sozinhos pela primeira vez, ou moramos com os pais, e nós temos alguns consumos diferentes de um casal recém-casado, por exemplo. Um casal recém-casado quer comprar uma casa, quer fazer viagens, mobiliar essa casa. Ninho cheio 1 é quando eu tenho bebês, ninho cheio 2 é quando eu tenho criança, ninho cheio 3 é quando eu tenho adolescente. E ninho vazio é quando o primeiro filho sai de casa. E o ninho vazio 2 é quando o casal fica sozinho. Essa é uma época que dá muita depressão. E o casal volta a ser casal recém-casado. Mas muitas mães e pais entram em depressão quando os filhos saem de casa. Sobrevivente solitário e sobrevivente solitário aposentado. São as pessoas que são viúvas e muitas vezes moram sozinhas. Lembrando que as famílias vêm mudando ao longo dos anos. Eu tenho casal homoafetivo, eu tenho pessoas que moram sozinhas, com os pets, e todo esse ciclo de vida da família, eu mudo meu comportamento de compra e consumo. Por exemplo, no ninho cheio 1, eu tenho um consumo de fralda, leite, muito grande. E aqui eu já estou pensando na faculdade dos meus filhos, né? Olha que interessante. Um exemplo para vocês, deixei aí o This is the rhythm of the night, o meme do nosso querido Rei do Camarote. E aí nós temos aí rendimento nessa fase relativamente baixos, poucas demandas rígidas, parte da renda é utilizada para comprar carro imobiliário básico de uma primeira residência, são mais orientados para diversão, gastam com bebidas alcoólicas, roupas, iFood, férias e serviços que envolvem o namoro, a paquera, no caso, barzinho, balada, micareta, carnaval fora de época, entre outros. Festas universitárias, né?
A gente já falou da decisão do casal, se é mais da mulher, do homem, conjunta, ou se é uma parte só quem toma a decisão. Não sei se vocês sabem, mas 80% das decisões dos lares são tomadas pelas mulheres. Porque se um homem comprar um carro que não agrada a mulher, ela vai falar na cabeça dele até a morte. Só para deixar claro. A mulher, ao longo desses anos, principalmente agora, no século XXI, vem mudando o seu papel, né? Então, ela adquire 2 trabalhos, além da responsabilidade de trabalho, ela tem as responsabilidades domésticas dos filhos. Imagina agora com o Covid-19, que essa mulher trabalha em casa, tem que cozinhar, tomar conta dos filhos, ver a atividade dos filhos, se eles usaram o computador para isso. Elas têm menos tempo disponível, com isso surge mais demandas de produtos e serviços. Então, nós temos aí entrega a domicílio, mesmo antes do Covid, comida pronta, comida saudável pronta já, porque essa mulher não tem tempo, e há uma sobrecarga de papel, trabalho pago versus o trabalho da família. Nós sabemos que o Brasil ainda é um país muito machista e que a maior parte das atividades domésticas são feitas pelas mulheres. Mulheres, não eduquem seus filhos para não fazer atividades domésticas, elas têm que ser compartilhadas, porque todo mundo come, todo mundo suja. Aí a gente tem a questão do empoderamento feminino e do homem mais vaidoso, que eu já cheguei a falar com vocês. Sugiro o vídeo da Nike falando das mulheres, foi em homenagem ao dia 8 do ano passado, 8 de março, falando sobre, questionando que nós somos julgadas como loucas. Tem um vídeo também de um absorvente chamado Febreze, que mostra a mulher no momento da TPM. Será que ela é mais fraca? Será que ela é mais frágil? Bem interessante, é uma tendência na comunicação que vem crescendo. Nós também temos como exemplo uma comunicação da Quem Disse Berenice, que mostra que nossa vida já está cheia de nãos. Por que colocar mais um não? Maquiagem esfumada não é para oriental. Mulher não pode usar cabelo curto. Mulheres mais velhas não podem usar maquiagem. É bem legal. Aqui do homem, eu tenho vários exemplos. Tem um último da Gillette, que se chama Boys Will Be Boys. Assistam, é muito bom. Que desconstrói a masculinidade tóxica. É sensacional. Vamos falar de gerações. As gerações, elas são datadas dependendo da época que eu nasci. Então, nós vamos ver algumas gerações aqui. Nós vamos ver os tradicionais, Baby Boomer, X, Y e a Z, que é da maior parte de vocês. Não falaremos ainda da geração Alpha, que são os bebês nascidos em 2010, tá? Não vamos falar ainda deles. Então, vamos lá. A maior parte do Brasil é composto pela geração Y, que é a minha geração. O Brasil ainda é um país de jovens. Isso é muito importante para a economia. O Brasil precisa aproveitar esse momento para produzir riqueza, porque daqui a pouco, como nós falamos, seremos um país de idosos. E aí vamos falar dessa geração que é a tradicionalista, que é a geração dos nossos avós. Os veteranos, eles nasceram num contexto de muito conflito, tendo Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, foi um momento de muita escassez. Vamos pensar na questão de escassez, bom? Os tradicionalistas também valorizam a família, são patriotas, foram criados em casa pelos seus pais, têm sabedoria acumulada e são fiéis à empresa onde trabalham, permanecendo por toda a vida nessa empresa. Os tradicionalistas, muitos, quando eles nasceram na roça, não tinham muitas condições, muitos irmãos, a mãe não tinha empoderamento para se separar do pai. E aí os tradicionalistas acumularam sabedoria e experiência na vida e não abrem mão da moral e dos costumes aprendidos na juventude, porque o tempo deles eram outros, né? E aí, o que a gente tem que memorizar dessa geração? Eles têm escassez, dificuldade
e os pais presentes em casa. Então, a marca dessa geração é que eles são leais e abnegados, porém eles têm dificuldade em habilidade tecnológica, tá? Tem assuntos, gente, que não dá para tratar com essa geração. A gente não vai falar de ateísmo e de homossexualidade com eles. Eles não vão entender. E assim, geração é algo que dá muito conflito em reunião de família, dá muito conflito nas empresas também, porque cada um viveu num contexto, nasceu num contexto, né? Vamos falar dos baby boomers, que é a geração dos meus pais. Eles são nascidos de 46 a 64, são filhos dos veteranos, vivem um período de crescimento econômico. Aqui no Brasil é um período que começa a ditadura, tá? Presenciaram a Guerra do Vietnã, o lançamento do Sputnik, e é quando o rock and roll surgiu, o crescimento da TV e o surgimento da TV a cores, tá? Era uma época de esperança e otimismo e uma época de paz e amor. A referência de beleza na época era o Elvis Presley, Beatles, a modelo Twig. É quando nasce a moda jovem. Antes nós tínhamos moda para criança e moda para adulto. Aqui nasce a moda jovem e esse desejo de querer ser jovem para sempre. Nasce aqui na década de 60. E aí essa geração, ela vem de um período de prosperidade e segurança, onde tudo é possível, é uma geração mais livre, que redefiniu as normas de direitos civis. É uma geração mais workaholic, porém ela também tem falta de habilidade tecnológica e resistência à mudança, tá? Então, ela é pró-crescimento e a mudança, é competitiva, otimista, honram suas dívidas e querem tudo. Aqui elas também ainda ficavam durante um tempo na empresa, tá? Meu pai trabalhou 30 anos no Grupo De Pascoal. Ele ficou a maior parte da carreira dele nessa empresa, né? Geração X, vamos falar dessa geração que nasceu entre 65 e 79, pegou muito a década de 80 como referência, viu a tecnologia crescer, é uma geração mais individualista, ela preza títulos e MBA, mestrado, doutorado, é uma geração que nasceu no momento com o qual você tem o boom da AIDS, instabilidade econômica no Brasil direta já, é uma geração que teve que ser mais autoconfiante, porque os pais começaram a se separar, né? É muito competitiva, é uma geração muito competitiva, muitos professores são dessa geração, aceitam mudanças, mas desvalorizam as horas extras, começam a mudar de emprego, mas são muito workaholics, independentes, individualistas, desconfiam da empresa, necessitam de lealdade, são empreendedores. A sua carência são as habilidades sociais, por conta de nascer nesse período tão complexo, né? Tão cheio de conflitos. Geração Y, que é a minha geração, que são as pessoas nascidas de 80 a 2000, talvez seja a geração de alguns de vocês. Tem os Young Y e os Old Y. Eu sou Old Y, porque eu sou nascida em 88. Então, ela é formada por jovens que buscam maior interatividade com a internet, são inovadores, valorizam a participação e controle de informação, se negando a ser usuários passivos. Isso também tem muito a ver com a Z, a geração de vocês. Vocês são, se eu sou ansiosa, se eu sou impaciente, vocês são mais ansiosos e impacientes ainda. A geração Y não tem muita paciência. Eles estão habituados a um mundo de mobilidade, instantaneidade, singularidade, velocidade. O que isso significa? A regra para eles é tudo agora, já é ao mesmo tempo e junto. Então, a minha geração nasceu no momento com maior abundância de comunicação, é confiante, independente, maior contato com a TV a cabo. Eu lembro quando, lá no final da década de 90, a TV a cabo era cara, era um luxo, não era tudo que tinha, não. Internet era discada, né? Ter um computador em casa, nossa, era super difícil.
ter maior preocupação com questões ambientais, pluralidade e capacidade de exercer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, potencial de consumo sem precedentes na economia. Então, saem de casa cada vez mais tarde, a gente chama de geração canguru, porque a inflação está alta, o preço das coisas está alto, então essa geração demora mais para sair de casa, são mais plugados, né? Repudiam o trabalho servil, trabalham para viver, não vivem para trabalhar, são menos materialistas, utilizam amplamente as mídias eletrônicas, a rede social, cresceram utilizando os meios digitais, são mais ligados à mídia, vivem e respiram inovação. Têm prioridades diferentes das gerações passadas, valorizam ideais próprios, buscam mais lazer, participando de festas e dançando com seus pais. E aí a minha geração e a de alguns de vocês, nós estamos no contexto de família não tradicional, muitos pais separados, multiculturalismo, ano sabático, viagem, somos menos materialistas, são mais plugados, trabalham cedo, são mundanos, mas ficam mais tempo dentro da casa dos pais, são curiosos, energéticos, questionadores, não prezam a segurança do trabalho, a paixão é em primeiro lugar. Porém, a nossa dificuldade é direção, foco, flexibilidade e paciência. E somos muito compreensivos, entendemos a diversidade mais que as outras gerações, somos mais leais. Sempre educados e positivos, socialmente conscientes, esperançosos, sofisticados e exigentes. Muito exigentes, né? Vamos falar da geração de vocês, que é a Z, da maior parte de vocês, que são os nascidos depois dos anos 2000. Eu não acredito que vocês já estão com quase 20 anos. Muito louco isso. E o legal de vocês é que vocês são nativos digitais, né? Vocês nasceram já com a tecnologia mais conceituada, mais firmada. Eu escutava música em fita cassete, vocês já nasceram com o MP3, né? Infelizmente, a tecnologia também tem contribuído para a falta de interesse dessa geração em brincar ao ar livre, né? Vocês foram uma geração que brincaram mais com videogame do que ao ar livre. E aí isso acontece muito a questão da obesidade e a vida sedentária. Os indivíduos chegaram à internet quando ela já estava consolidada, igual eu falei para vocês. E vocês estão aprendendo a viver em comunidade, vocês são muito mais conectados e têm muito mais facilidade em trabalhar em equipe do que as outras gerações, né? E tem pouca preocupação com a privacidade. No caso, por exemplo, o Snapchat nasceu como uma rede da geração Z. A gente pode pegar como exemplo o TikTok. TikTok é um aplicativo aí da geração de vocês. Ele é instantâneo, ele é rápido, vocês gostam muito mais de imagens, vocês são muito mais imagéticos e de vídeos do que de leitura. Para vocês é tudo para ontem, né? Os membros da geração de vocês são mais colaborativos e criativos. Então, vocês vão mudar o ambiente de trabalho, vocês já estão chegando ao mercado de trabalho e vão mudá-lo drasticamente. Para finalizar esse bloco sobre fatores pessoais, vamos falar de estilo de vida. Então, pessoal, é muito legal o estilo de vida porque eu posso ter pessoas da mesma geração, mesma classe social, mas com estilo de vida completamente diferente. O que é o estilo de vida? O estilo de vida de uma pessoa representa seu padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões. Gravem bem, atividades, interesses e opiniões. A e O. Retrata a pessoa por inteiro, interagindo no seu ambiente. Pessoas provenientes de uma mesma subcultura, classe social e ocupacional, podem levar estilos de vida bastante diferentes, igual eu falei para vocês. E aí existe uma escala chamada escala de Valls. Escala de Value and Lifestyle, valor e estilo de vida. E o que ela mostra para a gente? Padrão de vida expresso em atividades, interesses e opiniões. Retrata a pessoa por inteiro, interagindo com o seu ambiente. A escala de Valls, ela vai mostrar 8 perfis de pessoas diferentes.
Então, aqui no topo, e ela vai ser dividida em pessoas com alto recurso, alta inovação, e baixo recurso, baixa inovação. Então, aqui eu tenho no topo os inovadores. Quem são essas pessoas? São pessoas que amam tecnologia de ponta. Ele não vai ligar muito para a roupa, vai ter a camiseta preta no guarda-roupa inteiro, mas eles amam tecnologia. E eles consomem todas as novidades tecnológicas, tipo aquela casa mais modernosa, que você bateu a palma, a luz acende, está chegando em casa, a cafeteira começa a funcionar, a internet das coisas, é essa pessoa. E aqui nesse eixo de baixo, vocês vão ver, eu tenho 3 motivações. Eu tenho um grupo motivado por princípios, outro por status e outro por ação. Então, motivado por princípio, que são os reflexivos, são pessoas mais tradicionais. São aquelas pessoas que gostam de matricular o filho no colégio mais tradicional da cidade, vai consumir do banco mais tradicional, vai assinar clube, filho vai estudar numa faculdade, numa universidade tradicional. São pessoas religiosas, muitas vezes. Legal? Nós temos o próximo perfil aqui, que são os realizadores. São aquelas pessoas que gostam de ostentar. Ela tem dinheiro e ela gosta de ostentar. Eu fui para Miami, comprei Michael Kors e uma bolsa Hermès. Beleza? E o orientado para ação é aquela pessoa que tem dinheiro sim, mas ele vai gostar de experimentar. Então, ele gasta muito com viagem. A viagem dele não é para Miami e para Las Vegas para ostentar. A viagem dele é uma viagem ao Tibete, uma viagem à Índia, à Tailândia, buscando espiritualidade. Gosta de praticar atividade de esportes radicais. É menos apegado às coisas materiais. É uma pessoa que gosta de experimentar, então ele vai estar no Nubank, sim. Há muito tempo, coisa que o realizador ele estaria no Nubank para ostentar, então ele quer um cartão black para ostentar. E o reflexivo ele vai estar no banco tradicional que ele tem segurança. Então, aqui na classe mais baixa, eu tenho os crentes, os esforçados e os fazedores. Então, os crentes são aquelas pessoas religiosas que vivem em comunidade. Eles não vão comprar um produto por comprar. Então, por exemplo, eles já sabem que o sabão em pó Omo dá certo, então ele vai comprar Omo. Para que ele vai ficar experimentando novas marcas? E ele não tem dinheiro para ficar experimentando. Então, ele vai no que é certo. Talvez comprar na C&A, naquela propaganda que a C&A fez de experimente, de homem pondo roupa de mulher, mulher pondo roupa de homem, não é para ele. Ele vai comprar de marcas tradicionais. Ele é mais família tradicional brasileira. Esforçados são aquelas pessoas que gostam de ostentar. Então, ele vai comprar item falsificado, fingir que é verdadeiro. Ele vai comprar um negócio original e parcelar em um monte de vezes. Ele vai alugar iPhone para levar para balada e ostentar. O iPhone que custa 7 a 10 mil reais, enfim. É essa pessoa. E os fazedores são aqueles que gostam do do-it-yourself. Eles gostam de fazer por eles mesmos, fazerem com suas mãos, consomem muito YouTube, muito Pinterest, gostam de artesanato. E os lutadores estão aqui na base da pirâmide, são pessoas que não têm muitos recursos, compram marca própria, muitos deles são aposentados, vivem em condição de pobreza mesmo, né? E aí aqui tem a explicação de cada um deles, a título de curiosidade. Então, para finalizar os fatores pessoais, nós temos mais 2 partes, que é o I/O e os papéis de decisão de compra. Pessoal, quando eu falo de segmentação psicográfica, eu vou olhar atitude, interesse e opinião das pessoas. Então, quando eu vou fazer uma comunicação, lançar um novo produto ou serviço, eu tenho que olhar as atividades, interesses e opiniões do meu público-alvo. Então, atividades. Onde meu público-alvo trabalha? Quais são os hobbies? Onde ele passa as férias? Quais são os eventos sociais que ele faz? Entretenimento, clube, comunidade, compra, esporte. Interesse. Qual é o seu interesse em família, em assuntos de casa, emprego, comunidade, criação? Moda, alimentação, mídia, realização.
e opiniões de si mesmo, de questões sociais, política, negócios, economia, educação, produtos, futuro e cultura. Aqui eu tenho como papel de decisão de compra, nem sempre quem compra no ponto de venda é aquela pessoa que vai consumir, certo? Então eu tenho aqui 5 papéis de decisão de compra: iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário. Então, o iniciador é aquele que inicia a necessidade de você comprar um novo produto ou serviço. Por exemplo, quem inicia a necessidade de comprar a fralda é o bebê, ele é o iniciador. Quem inicia a necessidade de comprar a ração é o Pingo e a Luna, são os meus cachorros. Influenciador é aquela pessoa próxima que influencia a minha compra. Estamos falando de pessoas próximas. Não estamos falando de comunicação, de propaganda, de mídia. Pessoas próximas. Um tio, uma prima, uma mãe. Enfim. Decisor é aquele que decide, que tem o dinheiro. O comprador é aquele que vai no ponto de venda comprar. E o usuário é aquele que vai usar. Então, por exemplo, eu sou um pai solteiro e a minha mãe falou que Pampers é bom. Aí eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro a fralda no ponto de venda que vai usar meu filho ou minha filha. Entendeu? E aí, no próximo vídeo, eu vou gravar para vocês, então, os fatores psicológicos. Perfeito? Para não ficar muito grande. Muito obrigada. Volto daqui a pouco.